Amém. Nós vamos agora ao momento mais importante da nossa noite. O momento em que o Senhor tem preparado para nós nos alimentarmos espiritualmente falando. Nós vamos tratar nesta hora de um tema importante para a nossa vida cristã. O tema desta noite é: Ele é o galardoador dos que o buscam. Sabe, amados, Deus não é mau. Deus não é insensível. Não pense você, porque talvez você tenha aprendido como eu. Minha mãe não teve conhecimento bíblico. A formação da minha mãe foi o catolicismo. Então, por ter tido uma formação do catolicismo, ela nunca conheceu a Deus, porque o catolicismo nunca ensinou ela quem era Deus. E minha mãe via Deus como um Deus que pesava a mão, um Deus que castigava. Ela nunca entendeu o amor de Deus. Só veio compreender isso no fim da vida. E nós vamos ter a oportunidade de entender que Deus é galardoador. Deus é bom. Às vezes, quando eu prego a palavra, Diácono Samuel, a sensação que eu tenho é que algumas pessoas pensam: poxa, o pastor está falando assim, eu não gosto disso, eu não gosto de ouvir certas coisas. Mas como um guia espiritual, como um pai na fé que sou, às vezes eu tenho que trazer direções da parte de Deus que às vezes chocam a vida das pessoas. Mas nunca pense o contrário do que eu estou lhe dizendo. Deus é amor. Deus é um Deus galardoador, um Deus de amor. E nós temos que entender que existem premissas que nós não podemos ignorar. Eu disse a semana passada, eu como um pai, quando um filho me alegra, me agrada, eu não meço esforços, humano que sou, de fazer o bem para o meu filho. Eu imagino Deus que não se negou. Deus chegou ao ponto de se humilhar e assumir uma forma humana para morrer no meu e no seu lugar por amor de nós. Então, é um amor que Ele está disposto a nos presentear, a nos honrar, a fazer o melhor por nossas vidas. E eu quero que você entenda de forma sensível nessa noite o que Deus tem para te dizer. Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, Paulo diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. Aqui tem uma premissa dos que o buscam. Premissa é uma condição, tá? Premissa é uma condição. Ele é galardoador dos que o buscam. Deus é um Deus que sabe honrar. Se tem alguém que sabe honrar, que sabe beneficiar, é Deus. Ontem eu estava aqui na igreja trabalhando, estávamos organizando a igreja, são muitas coisas e questão financeira, às vezes você tem que puxar para um lado, para o outro, para conseguir administrar uma obra desse tamanho. Eu estava aqui ontem com o diácono Iso, trabalhando na igreja, e ele me disse uma coisa que me fez pensar muito quando eu estava indo embora para casa. Ele disse assim: pastor, sabe que
Eu já ouvi pessoas questionando Pedro, porque Pedro negou a Jesus. Pedro negou a Jesus. Me disse isso o diácono Iso ontem aqui na igreja. Ele disse, muitas pessoas fazem pior do que Pedro. Eu disse, diácono, me explica, que eu não preciso entender o que o irmão está dizendo. Ele disse, olha pastor, tem muita gente que faz pior do que Pedro, porque nega a palavra. E negar a palavra é negar a Deus, não é? Eu disse, é verdade. Ele disse, Deus manda fazer uma coisa, a pessoa faz outra. Ele disse, às vezes Deus usa o pastor no altar para instruir a igreja, e tem pessoas que não recebem aquilo. Eu saí meditando, porque eu sabia o que eu ia pregar hoje, e eu fiquei pensando nisso, disse, Senhor, meu amado, não negue a palavra. Não negue o que a Bíblia Sagrada te ensina. Porque se tem alguém que sabe honrar, este alguém é Deus. Se tem alguém que quer te presentear, que quer fazer do teu nome um nome grande, que quer dar sentido à sua vida, esta pessoa é Deus. Honre a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus fiel, Deus justo, soberano e verdadeiro. Ajuda os teus filhos, ajuda a tua igreja nesta noite a compreender quem tu és. Ajuda a tua igreja a entender a importância de te buscar. Senhor, nos ensina a te buscar, a te agradar. Eu sei que a tua palavra diz que sem fé, sem uma vida de fé, sem uma vida devocional, sem uma vida pautada na palavra, é impossível te agradar. Então nos ajuda, Pai, pois nós não queremos e não podemos deixar de te honrar e de agradar. Não podemos, Deus. Ajuda a tua igreja a entender o propósito desta noite, desta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós precisamos dar mais um passo em rumo a esta vida preciosa que o Senhor preparou para nós. O Senhor está ajustando a igreja, está trabalhando o coração da igreja, e eu sei que Deus está fazendo isso porque Deus quer manifestar coisas grandes e extraordinárias em nossas vidas neste ano. Deus nos fez uma promessa, e junto a esta promessa, atrelado a esta promessa, há uma premissa, há uma condição, que tem que haver uma prudência. Paulo, escrevendo aos Hebreus, nós acabamos de ler, diz assim: de fato, sem fé, sem uma vida de fé, sem uma vida alicerçada na palavra, sem uma vida firmada na graça de Deus, é impossível agradar a Deus. Olha, muitas pessoas buscam agradar a Deus de diversas formas, fazendo sacrifício, vigiliando, subindo ao monte, dando esmola, fazendo caridade, acendendo velas, fazendo coisas das mais variáveis e absurdas possíveis, buscando de alguma forma agradar a Deus. A Bíblia Sagrada diz que sem fé, sem uma vida de fé, sem uma vida íntima com Deus, é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz que aqueles que estão na carne, ou seja, que não estão agindo na fé, não agradam a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna
Aqui a outra premissa, outra condição. Deus é galardoador dos que o buscam. Então nós temos que aprender a buscar a Deus. E esta busca não é a busca que as pessoas estão fazendo em busca do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo de Deus, não. Mas há uma busca em viver em conformidade com a palavra de Deus, em viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida de agiasmos, uma vida que engrandeça a Deus. Então, Deus está nos dizendo acerca de nós termos uma vida com Ele que o honre, uma vida que vai nos trazer engrandecimento de forma sublime, mas isto passa por uma vida de prudência. E nós temos esse ano que cuidar muito bem, com prudência, da nossa vida espiritual. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Eu disse domingo passado, disse quarta-feira, da importância de nós cuidarmos da nossa vida espiritual. E a vida espiritual está diretamente atrelada em prestarmos o nosso culto racional a Deus. Olha, eu quero que você entenda isso, porque às vezes eu, como pastor, venho ao altar, falo da importância de estar na igreja, de cuidar da vida espiritual. E às vezes isso pode soar para algumas pessoas como um sentimento de possessão, como um sentimento de querer levar vantagem. Não sei o que pode se passar na cabeça de algumas pessoas. Ou quizás alguém que pensa, não, eu estou bem com Deus, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Mas, amado, essa busca a Deus passa pela humildade de entender que nós temos que prestar o nosso culto racional a Deus. Olha, coloque isso na sua vida definitivamente como algo importante para que você seja galardoado por Deus em vida. Que é necessário. A Bíblia diz, não deixemos-nos de congregar como é costume de alguns. A Bíblia nos orienta. A Bíblia também nos orienta a prestarmos o nosso culto racional a Deus. A Bíblia também, é importante que você tenha esse entendimento, que você tem que prestar o seu louvor, ter uma vida de louvor e uma vida de oração, porque isso é agradável a Deus. Isso é o exercício de uma vida cristã, uma vida de fé. Nosso pensamento diz assim, o exercício da nossa fé produz em nós intimidade com Deus, ou seja, o exercício da vida cristã, o exercício da vida na fé, de uma vida de fé, uma vida atrelada à palavra, produz em nós intimidade com Deus. E quanto mais intimidade, mais nós conhecemos a Deus e mais nós somos beneficiados por Ele. Colocamos Jesus como centro da nossa vida, procurando agradá-lo em certeza de fé que Ele nos dá a recompensa. Deus é um Deus que recompensa. Pastor, somos todos filhos? Somos todos filhos. Deus nos ama por igual? Sim, Deus nos ama por igual. Pastor, há quem Deus ame mais ou menos entre os seus filhos? Não, amado, em absoluto. O que há são aqueles que Deus recompensa mais do que o outro, porque são pessoas que o agradam, são pessoas que o buscam de todo o coração. Eu disse aqui a semana passada, algumas pessoas, às vezes têm uma luta, têm uma necessidade, têm uma situação que precisa ver a mão de Deus. E a pessoa às vezes manda um pedido de oração para a igreja. Ora, essa igreja se une, nós oramos. Mas às vezes esta mesma pessoa que mandou o recado por alguém, ela não está no culto, não está na reunião, orando pela sua necessidade. Ora, se é uma questão de saúde, uma impossibilidade, nós entendemos. Mas às vezes esta mesma pessoa, ela está fazendo outras coisas, ou até mesmo em casa, e ela não está cuidando da sua vida espiritual. Ela não está buscando fazer a vontade de Deus. Ela não está buscando aquilo que Deus a colocou
para fazer. Então, Deus se manifesta na igreja. Deus se manifesta quando nós louvamos. Deus se manifesta quando nós prestamos o nosso culto racional. Deus se manifesta quando nós o exaltamos, quando nós nos reunimos. O oposto disso não agrada a Deus. Amado, cuide bem da sua vida espiritual em 2015. Cuide da sua vida espiritual. Sabe, que você possa honrar a Deus no ano de 2015 ainda mais. Eu sei do esmero de cada um, da luta, da dedicação. Às vezes eu vejo aqui pessoas que vêm de quarta-feira, chegam aqui às vezes atrasadas, pessoas que chegam cansadas do trabalho, pessoas que às vezes mal conseguem fazer um lanchinho, saem do trabalho, vêm correndo para a igreja. Você acha que isso não vai ser honrado por Deus? Você acha que Deus não reconhece o seu esforço, o seu sacrifício em prestar o culto racional a Ele? Olha, amado, Deus honra. Deus é um Deus que sabe honrar. Então, nós temos que buscar a Deus. Se eu não exerço a minha fidelidade, eu não estou buscando ao Senhor. E quem não busca a Deus, faz do seu eu um Deus. Às vezes, vou dizer o que acontece comigo. Às vezes eu procuro algumas pessoas, amado, o irmão não tem vindo à igreja, o que está acontecendo? Às vezes eu mando mensagem, vou pessoalmente. Eu já ouvi de algumas pessoas assim, não estou indo na igreja, mas eu estou bem. Não, pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu estou ouvindo a pregação do apóstolo Miguel Ângelo, eu estou conectado com tudo que está acontecendo. Amém. Mas isso é fazer de si um Deus. É dizer que você é autossuficiente, que você não precisa da igreja. Amado, a igreja existe porque Deus assim estabeleceu. A igreja não é uma invenção do apóstolo Miguel Ângelo, não é uma invenção do pastor Ricardo, da bispa Solange Brant, não é uma invenção do nosso ministério, não é uma invenção de homem. A igreja foi criada por Deus. A igreja não é uma obra minha. A igreja não é uma junção de interesse humano, de interesse de algumas pessoas para usurpar ou levar vantagem. Quando nós abrimos a Bíblia, você vê o apóstolo Paulo dizendo, não deixemos-nos de congregar. Uma congregação. Se Paulo está dizendo isso, eu suponho que Paulo estava numa congregação, falando a um povo que tinha que congregar. Ele diz, como é costume de alguns. Paulo diz, não deixemos de prestar o nosso culto racional. Então, quando você procura alguém, você diz, irmão, estou sentindo a sua falta. Você, não, mas eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem. Isso é muito perigoso. A pessoa está fazendo do seu eu o seu Deus. Porque a pessoa vai arrefecendo com Deus, vai achando que não é importante estar na igreja, não é tão fundamental estar servindo a Deus. Amado, isso não pode, não podemos. A igreja faz parte desta premissa que agrada a Deus. Guarda isso, amado. Agrada a Deus. Estar na igreja agrada o coração de Deus. Deus, quando nos vê na igreja, Deus se alegra. Olha, e quando Deus se alegra, olha como Deus sabe honrar. Olha Paulo aos Hebreus, citando um homem que honrava a Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, Deus o arrebatou. Ele não viu a morte. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Paulo está dando testemunho de Enoque, que no momento fatídico de morrer, de passar por uma morte terrível, por ele ser um homem que agradava a Deus, Deus o transladara, Deus o recolheu, ele não viu a morte, foi assunto aos céus pelo Senhor.
Então veja, esta devoção intensa, este amor intenso a Deus, o que proporciona. Se você quer ver a honra de Deus para a sua vida, se você quer ver as grandezas de Deus na sua vida, você precisa alinhar a sua vida à vontade de Deus. Sei que você que está aqui nesta noite sabe disso, sabe da importância. Sabe, o Velho Testamento fala muito de andar com Deus, andar com Deus. O que é esta expressão, andar com Deus? Fulano de tal andou com Deus, não sei quem andou com Deus, Enoque andou com Deus. O que significa isso? Andar com Deus significa que esta pessoa agradava a Deus, que era alguém que confiava em Deus, que era alguém que se dedicava à vida espiritual, era alguém que sabia a importância de cuidar da sua vida espiritual. Então Deus é galardoador, Deus beneficia, Deus honra. Então nós temos que ter uma busca. Amado, às vezes Deus te acorda de madrugada. Eu falava isso para a pastora. Às vezes Deus te acorda de madrugada. E tem gente que estou sem sono, eu não consigo dormir. Quando você acordar de madrugada, amado, não é por acaso que você perdeu o sono. Ah, pastor, é o calor, ainda que você ache que é o calor. Amado, coloque o seu joelho no chão, vai para o seu canto de oração, fale com Deus, abra o coração. Às vezes numa madrugada, você recebe coisas de Deus extraordinárias. Você recebe sonhos, visões, direção da parte de Deus numa madrugada. Sabe, você tem que ter vida de oração. Nós temos que ter uma vida íntima com Deus. Olha, algumas pessoas estão estagnadas, não têm uma busca, não leem a Bíblia, sabe? Não têm uma vida de oração sincera, constante com Deus. Tem pessoas que não pegam a Bíblia durante a semana para ler um salmo. Sabe que às vezes, dentro de casa, uma esposa vai dar um conselho para o marido, e ela vai pautada na sua, sabe, desculpe, em nome de Jesus, não me leve a mal, isso é uma arrogância muito grande do ser humano. Alguém querer dar um conselho para alguém, sem antes ter aberto a Bíblia, buscado a direção, isso é arrogância. Às vezes uma esposa que não abre a Bíblia vai dar um conselho para um marido, dá um conselho errado, põe a família a perder. Às vezes um marido, um filho vai dar um conselho para um filho, para uma mãe. Amados, nós temos a Bíblia Sagrada. Pais, nunca dei um conselho para o seu filho que não esteja na Bíblia Sagrada. Nunca dê um conselho para o seu marido, para a sua esposa, se não estiver na Bíblia Sagrada. Porque isso pode arruinar a vida, o futuro, a história de alguém. São pessoas que de alguma forma começaram a desenvolver um pensamento dizendo, bom, eu vou fazer, eu vou acontecer o que agrada a Deus. Esta busca, esta devoção constante na palavra. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vê Paulo citando. Paulo está escrevendo aos hebreus. Os hebreus eram os judeus convertidos ao cristianismo. Eram os judeus que haviam aceitado Jesus como Senhor de suas vidas. São os hebreus. Paulo escrevendo aos hebreus, Paulo diz assim, ele cita a palavra. Olha, pela fé Enoque, como diz as Escrituras, foi transladado. Paulo não dava um conselho dele. Paulo não falava aquilo que ele achava. Porque mentiroso é e enganoso é o coração humano. Desesperadamente corrupto é o coração humano. Então temos que ter prudência. Você tem que ser uma pessoa prudente. Nós temos que ter este zelo pelas coisas de Deus, pela nossa vida espiritual. Tem que haver, amado, uma busca constante em conhecer a Deus, em se desviar do mal, sabe, ter uma vida sincera, constante na igreja, no estudo da palavra. Se você não estuda a palavra, você perde o foco.
Sabe, tem pessoas que não se preocupam mais. O apóstolo Miguel Ângelo falava isso. Eu disse, Senhor, isso é verdade, isso acontece. Se nós não nos cuidarmos, ele dizia, às vezes eu estou pregando, tem pessoas que estão no WhatsApp. Ele diz, eu estou pregando, tem gente que dá um jeitinho de sair do templo, do santuário, para ir na cozinha bater papo, para num corredor para ter papo. O que é isso? Isso é falta de devoção. É achar que não precisa ouvir a voz de Deus através do pastor, do anjo da igreja. Isso é achar que não, eu estou bem. Mas nós estamos bem quando nós estamos ouvindo Deus, quando nós estamos cuidando da nossa vida espiritual, quando nós estamos nos dedicando às coisas de Deus. Amém? Olha o que Paulo diz a Timóteo. Ora, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, alguns vão negar a fé, por obedecerem a espíritos, agora com letra minúscula, enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Sabe que isso é um risco que algumas pessoas correm, de ouvirem mentiras, de pessoas que estão com a mente cauterizada. Tem gente que está com a mente cauterizada na igreja. Aí você fala, a mente está cauterizada, entra por aqui, sai por aqui. Olha, não é a questão, a problemática às vezes não é, meu problema é o pastor Ricardo, o problema não sou eu. Porque a pessoa pode me ouvir, pode ouvir o apóstolo Miguel Ângelo, pode ouvir o reverendo Billy Graham. Billy Graham, tadinho, não prega mais. Pode ouvir qualquer um. Não é o que a pessoa ouve. É porque a mente já foi cauterizada com algo que ela criou, um bloqueio, uma barreira. Isso precisa ser quebrado. Se você não tem, entenda pelo Espírito, dado a devida atenção ao que Deus tem lhe falado, você não pode sair daqui hoje dessa maneira. Quantas vezes Deus usa a minha vida nesse altar para orientar a sua vida, para lhe estimular a uma mudança, a uma vida íntima, a uma vida de dedicação, uma vida devocional. Amados, existem pessoas que estão apostatando, negando da fé, ao ponto de não prestar o seu culto racional a Deus. É importante que você cuide bem da sua vida espiritual. Isso é prudência. Fala para o seu irmão, fala, isso é prudência. Isso é prudência. Olha como deve ser. Sabe, tem muito cristão que já abriu mão, né? Abriu mão, não prioriza mais as coisas de Deus. Tem pessoas que não priorizam mais a igreja. Não priorizam, tanto faz, se foi, se não foi. Às vezes o pastor ri, o pastor fala, a pessoa ri, faz chacota. Meu irmão, sentindo sua falta. A pessoa ri, faz chacota. Amado, você tem que priorizar a sua vida espiritual. Olha o que é uma busca constante, incessante. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, me empresta 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, eu não tenho nada, não tenho o que lhe oferecer. O outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo,
pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Olha, tudo que você fizer tem que ser para agradar a Deus, priorizar as coisas de Deus, o seu chamado, isso tem um galardão. Agora, você tem que fazer o quê? Você tem que ser uma pessoa que importuna, não de forma pejorativa. Esta importunação é uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus, que busca. Então, o ponto 2 diz que uma vida cristã de sucesso é uma vida de busca. Busca do grego exetel, que significa intensiva, diligente, crendo que Ele existe e nos recompensa, que Ele conhece cada um de nós. Então, exetel. Você tem que ser uma pessoa diligente, intensiva com as coisas de Deus. Olha, eu sei as dificuldades que algumas pessoas têm para vir à igreja. Eu sei. Eu já fui muitos anos para a igreja, eu fui de ônibus. E muitas vezes eu fui a pé porque eu não tinha dinheiro da condução. Eu morava no bairro do Ipiranga, e o primeiro ministério que eu congreguei, a Igreja Cristã Evangélica Independente do bairro do Cambuci, era a 15 quilômetros da minha casa. E eu, jovenzinho, mamãe às vezes não tinha como me dar o dinheiro da condução, e quando eu conheci Jesus, eu parei de descer pela porta de trás, eu fazia isso. Então eu pegava o ônibus e pulava pela porta para não pagar, eu indo para a igreja com uma Bíblia, não podia mais fazer isso. E eu muitas vezes fui a pé. Eu, meu primo Marcelo, meu primo Silvano, meu primo Kleber, que já está no seio de Abraão, e eu e os meninos que iam para a igreja com a gente, as meninas. Nós íamos a pé. Saímos do bairro do Ipiranga, da rua Sargento Moro, João de Souza, número 32, seguíamos até a rua Independência, no Cambuci, a pé. Eu sei a dificuldade. Eu era jovenzinho. Também fui muitas vezes de ônibus, de carona. Eu sei as dificuldades que algumas pessoas têm e enfrentam para vir à igreja. Agora, vale a pena. Eu sei que algumas pessoas às vezes vão dormir tarde, acordam cedo. Eu sei da dificuldade. Mas priorize a Deus. A Bíblia diz, olha, importune. Uma pessoa que importuna, sabe aquela pessoa que importuna? Veja isso com bons olhos, é aquela pessoa que não dá sossego. Olha, tem uma reunião de oração, a pessoa vem. A pessoa necessita de uma... Ela vem na segunda, ela vem na terça, ela vem na quarta, ela vem na quinta, ela vem na sexta. Ela importuna até ela alcançar. É aquela pessoa que tem uma necessidade, ela ora, até ela ver a vitória. Sabe, você tem um sonho, um projeto, você não pode orar por ele uma vez hoje, uma vez a cada quando. E lembrei, hoje tem reunião de oração, tenho que ir lá, porque faz um mês que eu não oro pelo meu projeto. Não pode. Tem coisas que nós vamos... Olha, tem coisas que eu oro há 8 anos. Eu tenho uma causa na justiça que eu oro há 8 anos, amados. Eu ganho numa instância, eles recorrem. Eu ganho na outra, eles recorrem. 8 anos. Eu oro por esta causa. Eu oro 1 hora. De tanto eu importunar a Deus, de tanto eu pedir a Deus, Deus vai me dar essa vitória. Então, a vida cristã é essa busca. Não desanime porque você já pediu uma vez, não aconteceu nada. Eu já pedi, pastor, não chegou. Eu pedi a semana passada, não veio. Amado, seja alguém que tenha dedicação e que tenha uma busca constante para as coisas de Deus. Você está compreendendo? Isso agrada a Deus. Deus quer ser solicitado. Deus quer que você o solicite. Deus quer que você seja uma pessoa cuja a vida é um exemplo de fé, é um exemplo de engrandecimento a Deus. Você tem que ter uma busca intensa. Você não pode vir a um culto, depois não vir mais, deixar para lá. Não deu certo, não quero mais. Quem aqui é da fé? Todos somos da fé. E os da fé são honrados. De fato, Hebreus, de fato, sem fé. Temos Hebreus 11, versículo 6. Travou aí o computador? Hebreus 11, 6. De fato,
sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. Diga, Deus é galardoador dos que o buscam. A vida espiritual tem que ser uma busca. Tem que ser uma importunação. Nós estamos na graça, mas não podemos cair no erro de achar assim, porque o povo da lei vai para a igreja todo dia. Amado, o povo da lei está certo em ter uma busca a Deus. Estão errados na maneira, estão errados na forma, mas ter uma busca constante a Deus é necessário. Eu volto a dizer, você não pode vir para a igreja sem a sua Bíblia. Lá na igreja eu tenho o telão. Você tem que ter a sua Bíblia com você. Olha, haja vista agora que falhou. Você tem que ter a sua Bíblia com você, sua espada. Está na rua, você vai sacar da sua espada, vai falar do amor de Jesus para alguém, vai falar da palavra de Deus. Você tem que vir à igreja para crescer, para aprender. A igreja consegue entender a importância de nós cuidarmos da vida espiritual. Porque senão, nós vamos cair no erro, que muitas pessoas já caíram, de achar que nós não precisamos de igreja. De achar que, é mais um culto. Não existe mais um culto. Cada culto é um dia que Deus nos reúne para falar conosco. Amados, pensa comigo de maneira simples. Se você soubesse que Jesus estaria num lugar falando, o que você faria? Correria para lá. As pessoas faziam isso, Ronaldo. Jesus ia para o Monte das Oliveiras, lotava. Jesus estava atravessando um rio de barco, ele está vindo, lotava. Por quê? As pessoas queriam ouvir Jesus. Nos dias de hoje, quem está aqui falando é Jesus. Está só usando a minha vida. Estou aqui sendo boca de Deus para a sua vida. Então as pessoas no passado corriam porque queriam ouvir a Deus. Isso agradava o coração de Deus. O que mudou? Sabe que eu vejo pessoas que correm as multidões para ouvir alguns líderes que na verdade estão usurpando. Mas as pessoas vão por interesses ou porque acham que a presença de Deus está ali. Nós, povo da graça de Deus, temos que ter uma busca de importunação. Sabe, para o mundo é cansativo vir para a igreja. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, é cansativo vir para a igreja. Quem não tem Jesus é cansativo, a pessoa fica olhando no relógio. E hoje, pelo jeito, ele vai passar da hora. Eu gosto mesmo é quando acaba o louvor. Então, eu já gosto de chegar logo depois do louvor, porque já perdi uma parte, o culto fica menor, eu prefiro. E a pessoa fica, será que ele não vai acabar no horário hoje? Quando eu falo, 5 minutos e nós acabamos. 5 minutos dele é 20. Amado e amada, tenha prazer em estar na casa de Deus. Tenha prazer de estar na igreja. Faça da igreja um momento de amor e alegria e devoção no seu coração. Nós temos que ter alegria. Você não pode vir para a igreja com esta mentalidade. Será que não vai acabar? Tem uma coisa importante para resolver. Eu tenho uma coisa importante para fazer. Meu Deus, será? Amado, Deus quer te dar conselhos, Deus quer te orientar, Deus quer te dar direção, segurança. Busque-o de todo o coração. Olha, não venha para a igreja pensando em ir embora. Às vezes eu brinco em casa. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? O Lucas está ali. O Lucas acorda e ele pergunta assim: o que nós vamos almoçar?
Eu digo, filho, você não me deu um bom dia, não me deu um beijo, você não tomou café da manhã. Você está pensando no que você vai almoçar? Às vezes nós estamos pensando, olha, em pular uma etapa, não ver. Não. Sabe, Deus é verdadeiro no que Ele fala. Olha, Romanos 3, versículo 4. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Amado, o espírito de busca é infalível. O espírito de bater e abrir-se-vos-á é infalível, é imutável. Deus não muda, Deus não mente, Ele é verdadeiro. Se Ele diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, se você bater, Ele vai abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Se você buscar de todo o teu coração. Deus não é mentiroso. Ele não falha. Romanos 9,6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha, a palavra de Deus não falha, amado. Nós é que falhamos em buscar a Deus. Nós é que falhamos em não cumprir com o nosso chamado. Nós é que falhamos em não acreditar, em não confiar em Deus. Nós é que falhamos deixando de agir em conformidade com a palavra. Meu amado, minha amada, Deus não falha, Ele não mente. Tito 1:2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Diga, Deus não pode mentir. Quando um cristão faz uma entrega total a Deus, de todo o coração, Deus se faz achar. Deus se apresenta. Deus não se esconde. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Tem que ser de coração. Eu não posso vir para a igreja, é um peso. Eu não posso vir para a igreja porque, tenho lá que cumprir a minha obrigação de domingo. Tenho que ir lá, senão o pastor me liga na segunda. Tenho que ir lá porque já faz 3 cultos que eu não vou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Amado, faça isso, ou continue fazendo isso, que você vai ver o resultado de Deus na sua vida. Priorize as coisas de Deus em 2015. Deus está falando de prudência. Prudência é se submeter ao que a Bíblia Sagrada diz. Prudente é viver em conformidade com a palavra. Isso é prudência. Imprudência é não viver submetido à palavra. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E os tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Amado, não venha à igreja pensando no final do culto. Outro dia eu vi um canal de uma irmã daqui de cima. Quase que eu indiquei para a doutora Daniela. A doutora tinha faltado o culto também, não deu para indicar. Amados, deu para ver o canal. Busque a Deus de todo o coração. Deus quer esta entrega. Deus quer esta devoção. Deus quer esta dedicação. Deus quer este zelo. Olha o que Deus quer. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Faz isso, amado. Quem aqui tem um sonho grande para 2015? Olha, você que tem um sonho grande para 2015. Bate até você alcançar. Deus, o Senhor me prometeu que se eu fosse prudente, se eu te buscasse,
o Senhor me exaltaria de maneira sublime, o Senhor ia me dar grande vitória, ia me engrandecer. Eu quero ser exaltado esse ano. Experimenta Deus. Sabe que o nosso encontro com Deus muda a nossa vida, o nosso futuro. Se você for diligente, intenso, importunar a Deus, Deus vai fazer da sua vida uma vida surpreendente. Jeremias 29:14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos do lugar de onde vos mandei para o exílio. Olha, amado, sabe que tudo milita contra nós, para nos desestimular. Agora, o que vem agora para desestimular o povo de estar na igreja? Vem o carnaval. Agora o carnaval é avassala. Tem pessoas que se desviam da igreja por causa do carnaval. Tem gente que fala, eu nem vou em janeiro na igreja, porque é para ninguém dar falta em mim, porque enquanto eu não pulo o carnaval, conheci uma moça da igreja. Ela, quando chegava o período do carnaval, ela se transformava. O carnaval é minha vida, o carnaval, porque eu sempre pulei, desde que eu era do mundo. Hoje eu penso, ela nunca deixou de ser do mundo. Continua no mundo. Porque o carnaval, agora veio o carnaval. Pastor, o que nós vamos fazer no carnaval? Nós vamos para o nosso retiro. Você que não vai para o retiro, vai vir para o culto. Cuidar da sua vida espiritual, nós vamos estar aqui. Vamos ter culto aqui normalmente no carnaval. A igreja não para. Daqui a pouco vem uma outra situação. Nós vamos estar aqui na igreja. Porque nós priorizamos as coisas de Jesus. Amém? Porque é Ele que nos atende. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Sabe uma pessoa que tem súplica, que importuna a Deus, quando a calamidade vem, não alcança. Lembra de Enoque? A calamidade veio, mas não alcançou Enoque. Quando alguém tem uma vida íntegra e íntima com Deus, amado, as coisas se levantam e caem. Temos de manter ativa a nossa vida espiritual, para não dar ouvidos aos falsos profetas e sermos enganados. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Olha, o povo tinha passado pela Babilônia. Deus diz, cuidado com aqueles que fazem sonhar erradamente, cuidado com os falsos profetas, seja prudente. Jeremias 29:8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Olha, tem profeta de falsidade. É com água. Eu disse aqui, tem gente que vai atrás disso. Água, sal, óleo, arruda, campanha. Tem gente que está atrás disso. Isso é profeta da Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colais, e Zedequias, filho de Maaseias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Não confie em qualquer pessoa, não confie em qualquer palavra. Deus nos deu uma palavra profética. Se agarre a essa palavra. Mas estão dizendo por aí que não é bem assim. Nós nos agarramos à palavra profética para o nosso ministério. Você crê que se você for prudente, Deus vai te honrar? Eu creio nisso. Eu creio e já estou vendo esse trabalhar de Deus na vida da igreja. Olha, eu poderia ter chegado aqui hoje e dito para a igreja, no início do ano, uma porção de palavras de motivação da Bíblia. Olha, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, você vai ser grande, olha, Deus vai te restituir. Podia ter falado, a igreja ia vibrar com tudo isso. Poderia. Mas o Espírito Santo de Deus está estruturando a igreja para uma mudança de vida, para que você esteja apto para a exaltação de Deus. E eu quero, nesses 5 minutinhos finais, dizer da importância de termos prudência, termos uma vida espiritual estruturada para que venha a exaltação.
Deus não pode promover e exaltar alguém que não esteja pronto. Como eu disse hoje no momento do ofertório, por experiência de vida ministerial e espiritual, eu vi que a honra, a exaltação, a promoção fizeram mal para algumas pessoas. Sabia disso? Algumas pessoas não suportaram receber uma bênção de Deus. Deus honrou, exaltou, promoveu. A pessoa some da igreja. Deus dá uma vitória, uma bênção grande, a pessoa some da igreja. Amado e amada, Deus está te preparando para te exaltar sobremaneira. Louve a Deus por esta palavra que está chegando à sua vida. Louve a Deus. Se submeta à vontade de Deus. Se submeta ao querer de Deus. Deus quer realizar coisas grandes na sua vida. Você recebe? Você recebe? Faça uma entrega total. Entregue a sua vida a Deus verdadeiramente. Pastor, mas eu já entreguei, sou convertido. Meu amado, essa entrega passa por uma vida de devoção. Reconheça aonde você errou, aonde você parou, aonde você mudou, o que você deixou de fazer, quem você era, quem você se tornou, como você vivia, como você vive. Reconheça a sua responsabilidade. Reassuma a necessidade de Deus conduzir e direcionar a sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Se você quer ver a honra e a exaltação de Deus, cuide da sua vida espiritual. Fala para o seu irmão, cuide da sua vida espiritual. Haja com prudência, amado. Haja com prudência. Busque a direção de Deus. Prudência. Fala para o seu irmão, irmão, Deus quer a nossa prudência. Deus quer a nossa prudência. Deus quer a nossa prudência. Diga, com a prudência, Deus vai nos honrar. Mas não é promessa minha, é promessa de Deus. Deus quer honrar a sua vida como você jamais honrou. Olha, muita gente aqui nessa igreja tem dado a vida há anos pela obra de Deus. Muitas pessoas têm se dedicado, têm trabalhado, têm dado a vida por esta causa. Em 2015 Deus vai te exaltar. Sabe, eu vejo pessoas às vezes com dificuldade fazendo as coisas para Deus aqui nessa igreja. Pessoas às vezes que têm limitações técnicas, limitações de vida, pessoas que têm limitações diversas, mas são empenhadas com a obra. Deus vai honrar a vida dessas pessoas. Eu sei que algumas pessoas às vezes vêm, só Deus sabe, deixa a família, ouve gracejos em casa, gracinha, ouve o que não deve, mas sempre está honrando a Deus. Deus vai te honrar. Olha, Deus sabe o que você é em secreto com Ele. Sabe aquela oração que você faz todo dia? Todo dia você ora, todo dia você pede, todo dia você ora. Você tem buscado a Deus de todo o coração. Deus vai te honrar em 2015, Deus vai te exaltar por isso. Não é em vão, amado. Tudo que você tem feito não tem sido em vão. Hoje, olha o calor que nós estamos sofrendo aqui dentro. Eu estou com um ventilador aqui nas minhas costas, me ventilando. Eu sei que tem pessoas que o ventilador não está chegando. Você está, às vezes, em gotas aí com a roupa molhada. Você veio para a igreja para buscar a Deus. Não pensa que foi em vão, não, amado. Tem gente que abriu mão de estar aqui na igreja nesse domingo porque preferiu
a orla nova da praia. Me permitam, falo com amor. Sabe? Preferiram um banho de mar. Todos nós gostaríamos, né? Mas nós optamos por honrar a Deus. Nós optamos por colocar uma roupa que talvez você não colocaria em casa, né? Para virmos para a igreja. Deus vai te honrar por causa disso. Deus vai honrar a sua vida. Amém? Deus vai te honrar, amado. Você não vai deixar de ver a honra de Deus, porque Ele não mente. Alguns irmãos viajaram de longe para estar aqui. Vieram de outras cidades. Vieram de bairros afastados. Eu vi algumas irmãs hoje chegando a pé na igreja, com um papelzinho na mão, naquele sol que fez hoje, às 6 horas da tarde, para se colocar dentro de uma salinha, para interceder pela vida dos outros. Você está buscando Deus de todo o teu coração, Deus vai te honrar. Teve irmãos que chegaram aqui na igreja 4 horas da tarde, sol a pico, para ensaiar, para prestar um louvor a Deus. Deus vai te honrar. Tem pessoas que vão servir a cantina, vão lavar prato, talher, limpar a cantina. Talvez vão sair daqui da igreja hoje tarde da noite. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Sabe, cada dia que você abriu mão de alguma coisa para estar aqui, você agradou o coração de Deus. Você agradou o coração de Deus. E Deus vai te honrar. Eu encerro dizendo: tenha prudência. Cuide da sua vida espiritual. Seja um servo fiel, prudente. Sobre o muito Deus te colocará. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. A honra de Deus virá, amados. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Louvado seja Deus. Vou pedir que você ore comigo nessa hora. Se alguém chegou aqui e tem descuidado, pastor, eu confesso, eu não tenho orado, eu não oro com a minha esposa, eu não oro com a minha família, sabe, às vezes eu tomo decisões, eu não consulto a Bíblia. Muda isso hoje, em nome de Jesus. Muda isso. Sabe, Deus está falando de prudência. Prudência é seguir a palavra. Então, vai aconselhar alguém? Abra a palavra. Amém? Achei engraçado ontem. A Ana Laura e o Gabriel começou a me perguntar como era o céu. Cada pergunta. Vai lá, respira. Eu disse, não. Então como é que vive se não respira? Eu falei, mas é espírito. Aí foi, mas cada hora soltava uma pergunta mais difícil que a outra. Aí às tantas a Ana Laura perguntou, quem vai primeiro? Eu falei, o primeiro quem vai sou eu. Eu falei, e depois? E depois vai a mamãe. E depois? O Luquinhas. Se for pela ordem, né? De idade. E eu fui explicando. Ele disse, lá eu vou te reconhecer que você é meu pai. Ela ficou preocupada. Disse, vai. Você vai me reconhecer. Foi só que você não vai ter essa aparência. Você vai estar velhinha também. Ah, mas como? E ela foi perguntando. Aí às tantas ela começou a chorar. Eu falei, o que você está chorando? Ela falou, porque você vai primeiro do que eu. Eu falei, mas eu vou para esperar você chegar lá.
Nós não queremos perder quem a gente ama, né? E eu comecei a explicar para ela, para o Gabriel, aí daqui a pouco ele perguntava uma coisa. E foi um momento tão prazeroso na minha vida, de poder falar de Deus, das coisas, para os meus filhos, e ver o interesse deles querendo aprender de Jesus. Sabe? Fale de Jesus para os seus filhos. Fale o porquê. Porquê de você não querer que se envolva com uma coisa errada. O porquê. A razão. Amado, abre o seu coração, às vezes, para o seu marido, para a sua esposa. Fala o que te faz sofrer. Abre o teu coração. Eu preciso de ajuda, marido. Ora comigo por isso aqui. Mas a pessoa fica escondendo de todo mundo, sufocando. Vamos ser prudentes em 2015. Olha, palavra. Palavra, palavra, palavra. Seja prudente. Amém? Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, eu sei que o Senhor tem trabalhado de forma muito sensível para com a sua igreja. E se em algum momento, por um descuido, por uma falta de entendimento, alguém deixou de ser prudente, se alguém se desviou no meio do caminho, começou a deixar a prudência de lado, e seguir os seus impulsos, e começou a seguir a sua vontade, se alguém arrefeceu, nós estamos aqui hoje pedindo, Deus, alinha isso. Eu sei que o Senhor tem tanto para fazer em 2015. Eu sei que o Senhor quer fazer tanto na vida destas pessoas. Eu tenho visto o empenho desta igreja, Deus. Eu tenho visto o zelo deste povo. Mas se em algum momento alguém descuidou da vida de oração, descuidou da oração em família, se alguém deixou de aconselhar segundo a palavra, nós hoje pedimos a Ti, ajusta isso, Deus, ajusta isso. O Senhor é galardoador, o Senhor é abençoador dos que Te buscam, todos nós Te amamos, todos nós temos aberto mão de muitas coisas para estarmos na Tua casa, para vivermos para Ti. Nós negamos muitas coisas, mas se alguém em algum momento, ou talvez alguém que nunca tenha feito isso, talvez alguém que se converteu há pouco tempo, talvez alguém que não foi orientado nesse sentido no antigo ministério, talvez alguém que sempre foi orientado em sacrifício, vigília, monte, campanha, mas nunca foi orientado a uma vida de fé, a uma vida intensa de oração. Nós queremos que o Senhor esteja realinhando isso na vida de cada filho seu. Queremos um ano com muita prudência. Queremos agir com prudência em tudo. Porque sabemos que este é o caminho em 2015 para a exaltação sublime. Senhor, faz de nós servos ainda mais prudentes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Deus. Aleluia.